Beelzebub, o imperador clifótico de Gadiel e portador dos ventos nihilistas. Por Shaitan Shavajoth Noxifer. Beelzebub, do hebraico Baal Zevuf, senhor das moscas, é uma figura antiga da demonologia judaico-cristã que, nas tradições ocultistas modernas e na literatura keglifótica, aparece tanto como um dos grandes príncipes infernais quanto como um governante de esferas específicas da Árvore da Morte, Qliphothes. Em vários sistemas contemporâneos de magia do Nightside, Beelzebub é ligado a Qlipha, conhecida como Gagiel Gogiel Shaigidel, às vezes grafada de formas próximas, a casca que contrapõe a Sefirah Chokmah, portanto, uma força que obstrui ou perverte a sabedoria primordial. Em outras ordens esotéricas, por exemplo, alguns esquemas derivados da Golden Dawn e de correntes telemíticas, Beelzebub aparece listado entre os chefes dos reinos sombrios, sendo por vezes associado a Binah ou a outras posições, conforme o mapa simbólico adotado pelo autor. Essas variações mostram que sua posição exata varia conforme tradição, mas sua estatura como príncipe imperador colifótico é consistente. A Qlipha Gagiel, também escrita Gogiel, Shaigidel, nas fontes, é descrita nas tradições esotéricas como os obstaculizadores, forças que bloqueiam o fluxo criativo e pervertem a energia de Chokmah, sabedoria, movimento originário. Em termos de psicologia mágica, Gagiel incorpora formas de aparência enganosa, mentira, sedução intelectual e estagnação que aprisionam a centelha criativa. É num ambiente assim que um governante como Beelzebub exerce sua soberania. Como imperador dessa Qlipha, Beelzebub adota um papel que pode ser lido como militar. Ele organiza e personaliza as forças colifóticas que fomentam decadência, corrupção e guerra simbólica contra a verdade, não apenas como destruição física, mas como aniquilação do sentido. Um impulso nihilista que desmonta significados, instituições e obrigações sagradas. Em muitos textos modernos do Nightside, essa guerra é descrita em termos de estratégia espiritual, lançar dúvidas, corroer alianças morais e incendiar convicções, preparando o terreno para revoltas e ruptura das hierarquias impostas. Quando se fala no poder bélico de Beelzebub, não se trata apenas de liderança de hostes infernais no sentido militar clássico, mas de capacidade de mobilizar forças psíquicas e arquetípicas que desmoralizam estruturas sociais e espirituais, espalhando cinismo, repulsa e aversão à autoridade transcendente, convertendo a crítica em corrosão identitária. Textos quilifóticos descrevem isso como guerra por vazios de sentido. Instrumentalizam os impulsos humanos para a anarquia interior, transformando desejos, nojos e medos em armas. Por exemplo, fanatismo invertido, luxúria como fuga, repulsa como criação de novas ordens. Autores ocultistas contemporâneos associam Beelzebub à arte de converter o repugnante em poder, daí o título Senhor das Moscas. Promovem batalhas culturais e simbólicas. Ao fomentar discursos de apodrecimento moral e escárnio, Beelzebub atua como general de uma guerra psicológica que fragmenta alianças humanas e gera vácuos, onde antes havia tradição ou confiança. Em suma, sua força bélica é uma guerra de corrosão,
um niilismo ativo que converte estruturas em entropia e que, no plano mágico, pode ser invocado ou canalizado por praticantes para fins de subversão, destruição ritual ou libertação anticósmica, dependendo da ética do operador. Beelzebub versus os arcontes da falsa luz. No discurso quelifótico, arcontes da falsa luz costuma ser um termo usado para designar entidades ou hierarquias consideradas pelo ocultismo da Left Hand Path como agentes de aprisionamento. Seres arcontes, anjos entre outros, que impõem moralidades opressoras, padrões sacrificialistas e obediência crítica, em suma, forças que mantêm a ordem do demiurgo ou do deus impostor. A função de Beelzebub contra essas forças é dupla, sendo a primeira delas o desmascaramento e ruína ao expor a hipocrisia e a fragilidade dos ídolos de luz. Suas legiões corifóticas atacam as representações arcônticas e angelicais com estratégias de deslegitimação, satírico, corrosivo, ingênuo. Essa tática enfraquece a Todii, a autoridade moral que esses anjos exercem. Essa função aparece em relatos de prática quelifótica, onde Beelzebub derruba os altares da luz. E a segunda forma de atuação seria a quebra da ligação psíquica, enquanto muitas tradições angelicais operam por laços de submissão, votos e contratos morais. A ação clifótica de Beelzebub visa romper esses vínculos, queimar selos, semear dúvidas que farão o devoto questionar e, por fim, libertar ou aniquilar a centelha aprisionada. Em termos mágicos, isso é descrito como libertação via destruição do elo sagrado imposto. Iconografia e atributos simbólicos. Título: Senhor das Moscas, Príncipe Imperador. Arquetípicos: decadência, parasitismo, repulsa transformada em poder, comando de enxames, devorador de aeons. Função ritual. Em grimórios e práticas contemporâneas, Beelzebub é invocado quando o operador busca demolir instituições, instigar revoltas internas controladas ou purgar hipocrisia social. Textos colifóticos aconselham cautela. A força é corrosiva e tende a queimar, desfragmentar ou enlouquecer em entropia desgovernada e destrutiva. Também quem a invoca, se for mal manejada ou se o operador não souber muito bem o que está fazendo. Portanto, não trabalhe com essas forças sem preparo prévio ou estará assinando sua sentença. As fontes colifóticas reiteram que o poder de Beelzebub é eficaz em corroer e aniquilar, mas também perigoso. O niilismo que ele promove pode degenerar em autodestruição, isolamento e perda de propósito. Praticantes tradicionais e mesmo muitos ocultistas contemporâneos advertem que trabalhar com esse tipo de força exige preparo psicológico e estrutura ritual rígida para evitar a intoxicação moral e psíquica. E por fim a loucura. Lido pela lente clifótica, Beelzebub é um general, imperador cujas hostes organizam uma guerra de corrosão contra o sentido, a autoridade e as estruturas impostas pela luz institucional. Sua influência bélica é sobretudo nihilista. Ele não apenas destrói, mas faz do vazio um meio de poder expondo falsos ídolos, rompendo contratos angelicais e transformando nojo e repulsa em instrumentos de ação. Nas práticas ocultas, isso garante tanto potência subversiva quanto risco existencial. Por isso, os autores quelifóticos insistem na técnica, preparo e discrição ao trabalhar com seu arquétipo. Beelzebub
como rei do escuro plano mental. Na tradição quelifótica, cada entidade rege não apenas forças externas, mas também planos psíquicos internos. Beelzebub, como rei do escuro plano mental, atua em 3 dimensões principais. A primeira seria a corrupção dos pensamentos luminosos. Dissolve convicções dogmáticas, religiões impostas e padrões herdados de obediência. Sua presença age como enxame de larvas psíquicas que corroem estruturas mentais cristalizadas. A segunda o incorpora como rei do ilusório e do caos cognitivo. No papel de soberano mental, ele é tanto mestre da mentira quanto libertador do pensamento linear aprisionado. O iniciado que suporta sua influência aprende a pensar fora das estruturas binárias: bem, mal, luz, escuridão, entrando em contato com o vazio criativo do abismo. E a terceira como força bélica do niilismo ativo. Ele não apenas destrói crenças, mas transforma esse colapso em arma, uma guerra mental contra a ordem cósmica, onde a ausência de sentido se torna campo fértil para a criação do outro absoluto. Neste aspecto, sua função glifótica é de destruir a teia ilusória do demiurgo dentro da mente humana, preparando o iniciado para enxergar além da máscara da criação. Beelzebub, o Senhor das Moscas e dos Vermes. O título Senhor das Moscas é antigo e aparece desde a demonologia medieval, associado à decadência, à podridão e ao poder sobre pragas. Na visão clifótica e anticósmica, este título assume uma profundidade metafísica. As moscas, como enxames psíquicos, representam pensamentos caóticos, desejos fragmentados e impulsos inferiores que Beelzebub organiza em legiões bélicas. Ele é aquele que reina sobre os restos do mental humano corrompido. Os vermes, como agentes da decomposição, simbolizam a inevitabilidade da morte e a transformação da matéria em vazio. Beelzebub, como Senhor dos Vermes, ensina que toda forma é provisória e está destinada à putrefação metáfora para a dissolução de todas as construções cósmicas. O aspecto militar do enxame se traduz da seguinte forma: as moscas e vermes, quando vistos como hostes colifóticas, não são apenas sinais de decadência, mas armas de guerra espiritual. Eles corroem muralhas psíquicas, infectam fortalezas angelicais e espalham a entropia que quebra estruturas de luz falsa. A partir dessas imagens, podemos ver 2 caminhos complementares, não excludentes. 1. Libertação anticósmica. O iniciado que suporta o domínio de Beelzebub no plano mental sem enlouquecer é despido de ilusões religiosas, de identidades impostas e de toda narrativa demiúrgica de propósito. A podridão das moscas e dos vermes é a chave de libertação. O magista percebe que todo o cosmos é carniça em decomposição e que apenas ao aceitar essa verdade pode acessar o fora do mundo, a liberdade anticósmica. O enxame de pensamentos dissolvidos abre o portal para o nada eterno, não como derrota, mas como libertação. 2. Destruição. Beelzebub, como imperador de Gagiel, não apenas liberta os seus, mas destrói os inimigos. Contra os anjos da falsa luz, suas legiões de moscas e vermes funcionam como armas de infestação astral. Eles não atacam de frente, mas corrompem, espalham dúvida, infectam certezas, até que a estrutura arquetípica e angelical desmorone. A destruição operada por Beelzebub é mental, arquetípica, simbólica e existencial. Ele
não apenas ataca corpos, mas também significados, corroendo a arquitetura do cosmos até restar apenas o vazio. Assim, com esses títulos, Beelzebub torna-se senhor da guerra psíquica que liberta o iniciado da prisão luminosa, dissolvendo as correntes de pensamento, comandante da putrefação cósmica, que usa a corrupção como arma contra o demiurgo, arcontes e anjos, e como purificação para libertar a centelha, e também, tanto libertador quanto destruidor, mestre do niilismo bélico que transforma decadência em transcendência e putrefação em portal para o nada. Os ventos como força mental e bélica. O vento representa a mente em movimento, as correntes de pensamento que atravessam o inconsciente coletivo e o campo astral. Como senhor dos ventos nihilistas, Beelzebub não conduz ventos de sabedoria ou inspiração, como os anjos de Chokmah, mas rajadas destruidoras e corrosivas que dispersam certezas, dogmas e estruturas. Seu vento não edifica, mas varre, confunde e dispersa. É tempestade mental e espiritual que desestabiliza fortalezas psíquicas arcônticas. Na prática bélica clifótica, esse vento funciona como uma arma de guerra espiritual, uma corrente destrutiva que invade os campos astrais da luz e apaga sua coesão. Ao contrário do sopro divino que dá vida, o Uash criador, Beelzebub sopra o vento da decomposição, um Uash Mevalel, sopro desintegrador. Esse vento nihilista tem duas ações. Interna, no iniciado, sopra para arrancar ilusões, limpar condicionamentos, destruir a narrativa cósmica do propósito. Externa, contra as hostes da falsa luz, sopra como tempestade de poeira e moscas, obscurecendo sua claridade ilusória até sufocá-los. Esse vento é o clima do abismo, onde não há direção, apenas turbilhão de caos e vazio. O iniciado que recebe o vento nihilista de Beelzebub experimenta a aniquilação mental libertadora. Pensamentos são levados embora como folhas secas, e o magista encontra-se em silêncio no vazio. Esse vento é purificador, porque desmonta a prisão mental e abre espaço para o contato direto com o nada eterno. Contra os inimigos, o vento nihilista age como tornado psíquico. Desorienta os arcontes e coros angelicais, confundindo sua harmonia. Espalha desespero entre os que dependem de ordem e luz. Arranca as raízes da criação, deixando apenas pó e ruína. Assim, Beelzebub torna-se não apenas imperador das hostes da putrefação, mas também comandante dos ventos destrutivos, uma espécie de general do caos aéreo do Nightside. Sendo assim, ele age com correntes invisíveis que arrastam pensamentos e convicções, reina sobre a decomposição da carne e da forma, comanda as correntes de dissolução que devastam tanto o plano interno quanto o cósmico, varrendo ilusões e transformando tudo em pó. Outra função que Beelzebub emprega em sua causa nihilista é a função de o devorador de aeons e como força de aceleração do infinito aeon das trevas. Este é um ponto altíssimo dentro da leitura colifótica. Ela conecta o aspecto bélico e corrosivo de Beelzebub não apenas à guerra psíquica e à decomposição cósmica, mas também à dimensão metacósmica, ou seja, a luta contra o próprio tempo e os ciclos de existência. Na tradição esotérica, um aeon, do grego aion, era ou eternidade,
representa um ciclo de manifestação cósmica, das quais contém suas próprias formas de espiritualidade, filosofias, modos de viver, ciências, etc. É como uma fase da criação mantida pelo demiurgo e seus arcontes. Como Deus, sombrio, clifótico, Beelzebub não atua apenas sobre mentes ou formas, mas sobre eras inteiras. Ele devora aeons, consumindo as estruturas que sustentam cada ciclo cósmico. Esse ato é descrito como um banquete de ruína. Tal como as moscas e vermes se alimentam da carne em decomposição, Beelzebub se alimenta da decomposição do próprio tempo linear. O devorar de aeons é, portanto, uma guerra contra a cronologia do demiurgo, dissolvendo sequências de eras para aproximar a eternidade negra. Beelzebub não apenas destrói o presente aeon, ele age como agente de aceleração do futuro inevitável, o aeon infinito das trevas, às vezes chamado na corrente anticósmica de aeon do vazio, aeon da noite sem fim, ou Sitra Ahra atemporal. Ele sopra os ventos nihilistas como tempestades que corroem os pilares do tempo presente, acelerando sua decadência. Cada estrutura destruída, cada fé corroída e cada ordem desmoronada é como um aeon abreviado, um tempo que se encurta para apressar a chegada do vazio. Seu trabalho é o de um devorador e catalisador. Não apenas consome o que já existe, mas apressa o fim de tudo, puxando o cosmos rumo ao abismo. Para o iniciado clifótico, Beelzebub, como devorador de aeons, é um libertador do tempo linear. Ele arranca o magista da prisão da história e o faz experimentar lampejos da eternidade negra. Esse contato, muitas vezes descrito em textos anticósmicos como vertigem do vazio, é ao mesmo tempo aterrador e emancipador. O indivíduo sente o fim de todos os ciclos e percebe-se já participante do aeon das trevas, mesmo que o cosmos ainda se mantenha em aparência. O vento nihilista e as legiões de moscas são sinais de que os aeons estão apodrecendo. A história é carniça diante de seu trono. Para as forças da luz, anjos, arcontes, guardiões do demiurgo, Beelzebub é o apocalipse encarnado. Aquele que não luta apenas contra hostes angelicais, mas contra o próprio fundamento da existência e do tempo que eles defendem. Sua guerra bélica não é apenas psicológica ou simbólica, mas escatológica. Cada rajada de vento nihilista acelera o colapso das eras. Cada enxame devora a carne do tempo, e cada putrefação dissolve os alicerces do cosmos. Contra ele, nenhum aeon de luz é eterno. Todos são reduzidos a pó e alimentam a eclosão do aeon final. Sendo assim, ele atua como o destruidor de convicções e certezas, como comandante da decomposição universal, general de tempestades que desestabilizam cosmos e mente, consumidor de eras e ciclos, aquele que corrói a própria cronologia cósmica e catalisador do destino anticósmico, aproximando o nada absoluto e a libertação final da Sitra Ahra. Beelzebub, sentado no trono dos ventos negros, com coroa de enxames e cetro de ossos corroídos, abre a boca como abismo e deglute não apenas mundos, mas eras inteiras. O sopro que sai de sua boca e de suas narinas é o vento nihilista que apressa o colapso, e o zumbido de suas moscas é o hino do aeon das trevas que vem. Salve Beelzebub e sua causa nihilista. Salve as forças do caos. Templo Império de Beelzebub. Corrente 111.